Ela tinha só 1,5 m, mal sabia dançar ou atuar e se tornou um dos primeiros sex symbols do Brasil. Mas com suas cobras e língua afiada, Luz del Fuego também arrombou as portas do tradicionalismo em plenos anos 50, o que talvez tenha atraído seu final precoce e brutal. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Nascida no Espírito Santo como Dora Viváqua, numa quarta-feira de cinzas em 21 de fevereiro de 1917, a data simbólica praticamente previu sua vida. Uma data efêmera de penitência e logo após o Carnaval, a secular Festa da Carne. Isso porque Dora nasceu numa bem consolidada família de descendência italiana, com dinheiro, donos de terras, culta, cheia de políticos e intelectuais, influente no cenário sudestino e bastante conservadora. Mas talvez foi justamente isso que acabou provocando toda a sua personalidade controversa e subversiva. Quando ela só tinha 15 anos, o seu pai foi assassinado na porta de casa, numa emboscada, por motivos políticos ou por ter expulsado a família dos assassinos de um terreno. Assim, a família se dividiu entre disputas de herança e também porque eram nada menos que 15 irmãos. Desse modo, Dora cresceu um pouco mais livre e não demorou a conhecer o efervescente cenário artístico carioca, em especial após se envolver com o radialista César Ladeira, ninguém menos que o criador do apelido de Pequena Notável para Carmen Miranda. Cercada então de artistas, escritores e figuras subversivas, Dora logo também quis ser famosa. Só que, no início de 1936, quando ela só tinha 19 anos, após várias tentativas de assédio de um de seus cunhados, ela foi flagrada pela própria irmã e acabou levando a culpa, sendo internada num sanatório com a desculpa médica de que a Dora era esquizofrênica. O que não era verdade, esse era só mais um truque da época ao lado da histeria feminina, uma desculpa para internar mulheres consideradas incômodas demais para viver em família ou em sociedade. A Dora foi solta 2 meses após isso, depois que um dos irmãos dela apontou uma arma para a cara desse tal cunhado e extraiu dele a verdade. Pouco depois, porém, ela decidiu brincar de Eva no Paraíso e apareceu pelada na frente de um dos capatazes de outro irmão dela, só com umas folhinhas cobrindo as partes. Esse capataz dedurou a Dora e ela foi internada de novo, até ser salva por outros irmãos. E esses episódios tampouco a mudariam. Pelo contrário, essas internações deram origem ao seu primeiro livro, O Trágico Blackout, publicado em 1942. Meio ficção, meio autobiográfico, que conta a história de uma prostituta que se apaixona por um leproso durante um blackout na Segunda Guerra Mundial. E nesse livro há relatos de abusos e violências vividos num sanatório, ou seja, possivelmente reais, e até um caso lésbico entre a protagonista e uma outra mulher. Um dos irmãos da Dora, então, mandou reunir o máximo de cópias possíveis e as queimou. Até onde se saiba, uma das poucas cópias físicas existentes está numa biblioteca pública em Nova York, segundo uma matéria do Globo, ou seja, nem está no Brasil. Esse embate, por sinal, entre a Dora Viváqua e a sua família seria uma eterna constante. E não que ela não tenha tentado se adequar mais do seu jeitinho. Por exemplo, a Dora Viváqua foi uma das primeiras mulheres brasileiras brevetadas, ou seja, dona de um brevet, aquela licença para pilotar aviões. Sim, ela sabia voar e até paraquedismo aprendeu. Tudo isso ainda no final dos anos 30. Mas sua vida mudou mesmo quando certo dia ela viu um show de uma artista chamada Eros Volúzia. Volúzia foi uma dançarina que criava coreografias autorais, inspiradas na cultura brasileira, no frevo, no maracatu, sob sons de batuque, samba e machixe. Ela é inclusive a maior influência por trás dos gestos e do estilo de dançar que Carmen Miranda levaria para o mundo como sua marca. Assim, a Dora decidiu aprender a dançar e ela até fez algumas aulas com a Eros Volúzia, iniciando uma carreira com pequenas apresentações. Só que ela ainda sentia falta de um diferencial.
A ideia viria talvez de um livro que ela descobriu sobre mulheres macedônicas que dançavam com cobras, em cultos ao herói grego Orfeu. Após alguns experimentos, Dora enfim conseguiu adestrar um casal de jiboias, a quem deu o nome de Cornélio e Castorina, e no início dos anos 40, ela já estreava num circo e adotando seu nome artístico, Luz del Fuego. O nome seria talvez uma referência a um batom argentino recém-lançado e amado pelas celebridades da época. Em seu show, Luz del Fuego aparecia só de calcinha e sutiã, com as cobras em seu corpo, enquanto dançava sob batidas regionais. Nem é preciso dizer que, pra época, aquilo foi extremamente polêmico. E pouco depois, a fama que ela tanto desejou veio com tudo, quando a artista já beirava os 30 anos. Em 1944, ela já estreava no teatro e no ano seguinte dava início a uma carreira internacional, com apresentações em países vizinhos. Em 46, ela já entrava até pro cinema, graças à produção no Trampolim da Vida, onde mostrou seu número. A questão é que Luz del Fuego não escandalizava nos seus shows privados. Na verdade, ela levou seu espetáculo para as ruas. Certa vez, ela desfilou quase nua, apenas coberta por rendas e miçangas, em cima de um carrinho de sorvete, pela praia de Copacabana. No carnaval de 1950, ela decidiu homenagear Iemanjá e vestiu só uma rede de pesca e tapou os seios e a perereca com estrelas do mar. Numa ocasião de carnaval, até apareceu vestida de noiva, com véu e grinalda e buquê de rosas. Mas esse buquê escondia uma pistola, e no meio da festa, a Luz del Fuego começou a disparar essa pistola, assustando todo mundo e, claro, sendo expulsa do evento. Mas não foi só nesse sentido que ela polemizou. Uma vez que criou um profundo ranço dos homens que a assediavam, a artista então passou a se cercar só de homens gays. Eles gostam mais de mim do que minha própria família. Além de serem pessoas sensíveis e fiéis, eles não me atormentam, teria dito a Luz del Fuego certa vez. Assim, além do seu empresário, a toda a sua equipe por trás dos visuais ousados e modernos, todos eram gays. Eram eles que bolavam com ela seus shows de exotismo e nudez. E não só isso, suas amigas mais íntimas eram duas travestis, Miss Lana e Miss Gilda, que às vezes era até motivo de notícia. Pela primeira vez nas ruas do Rio de Janeiro, um travesti se exibe à luz do dia. É a Gildo, empregado de luz, noticiou um jornal na época. Sim, em pleno início dos anos 50, Luz del Fuego trouxe visibilidade nacional para essas pessoas. Fala sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar o seu like para fortalecer o canal e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E para quem não sabe, o canal Sociocrônica é feito somente por duas pessoas, eu, Ravenk, e o Fio Emanuel. Não temos uma equipe de apoio, então é meio que nós dois fazendo tudo aqui sozinho, e por isso eu quero convidar vocês a conhecerem a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de R$5 vocês estão ajudando o Sociocrônica a não ficar dependendo tanto assim dos algoritmos do YouTube. Temos aqui também no canal o nosso Seja Membro, que é só R$2. Então pensa aí com carinho em ajudar aqui o canal Sociocrônica. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora vamos continuar o vídeo. Vale ressaltar que nesse período a nossa cultura pop começava a se consolidar, com as revistas de fofoca e o auge da era de ouro do rádio, com as suas celebridades e os primeiros cultos de fãs. Sem falar que o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura, a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, a genialidade da Luz del Fuego estava em saber fazer um bom uso da imprensa sensacionalista e da curiosidade reprimida do povo da época. E aquilo deu muito certo. A artista conseguiu ser conhecida e cobiçada de norte a sul, e os seus shows reuniam milhares de pessoas. E óbvio que com isso vinha também a repressão. Algumas cidades e até estados inteiros baniam os seus shows ou censuravam certas partes, isso quando literalmente não a expulsavam. Em 1955, o próprio Ministério Público sugeriu que ela fosse internada no manicômio. Para variar, religiosos da época também se uniam contra ela e mais de uma vez a Luz del Fuego foi presa por desacato ou atentado ao pudor. Mas, se as autoridades se chocavam com isso, mal eles aguardavam pelas ideias que ela investiria logo depois.
Isso porque, após uma turnê nos Estados Unidos em 1947, Luz del Fuego teve contato com o nudismo, ou o naturalismo, prática ou filosofia que envolve a abolição das roupas, como uma forma de maior contato com a natureza e da normalização do próprio corpo humano. Outra jogada de marketing ou não, a artista mergulhou com tudo naquelas ideias, primeiro lançando seu segundo livro, A Verdade Nua, logo censurado e apenas vendido por correio. Mas Luz encasquetou de criar o próprio partido, o PNB, Partido Naturalista Brasileiro, em setembro de 1949, cujo slogan caiu na boca dos brasileiros: menos roupa e mais pão, nosso lema é ação. E o plano dela quase deu certo, se não tivesse sido boicotado por um de seus irmãos Viváqua, na época um figurão da política. Então, Luz lançou a primeira revista de nudismo brasileira, a Naturalismo, em 1951, que trazia várias imagens de pessoas nuas. Sim, a artista pregava por espaços públicos pra nudez quando biquínis ainda eram polêmicos. Assim, ela mesma foi atrás e, com o dinheiro dos seus shows, comprou sua própria ilha no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, aí pela metade dos anos 50. Luz nomeou o lugar de Ilha do Sol e fundou lá o primeiro clube naturalista brasileiro, em 1951. O primeiro, na verdade, de toda a América Latina, onde só podia entrar se se despisse de todas as roupas na entrada. Mas Luz também impôs outras regras, como proibir palavrões, bebidas alcoólicas, menores de idade e, sim, sexo. O lugar era apenas para interagir socialmente, praticar esportes e tomar banho de praia, sem putaria. Nesse período saiu até um documentário sobre isso, descoberto em 2010, A Nativa Solitária, onde é explorado todo esse período envolvendo a ilha de nudismo e o pioneirismo de Luz del Fuego. Detalhe que a luta da artista não era só contra o tabu do corpo, ela também pregava pelo veganismo, era a favor da causa animal e ecológica e falava até sobre a liberação do divórcio. Lembrando que a lei do divórcio no Brasil só foi aprovada em 1977, mais de 20 anos depois de Luz del Fuego. Um dia, uma loira passou pela Ilha do Fogo, perguntando se podia entrar, mas não quis tirar a roupa de baixo. Logo, Luz del Fuego então negou a entrada e a loira foi embora. Só que era Jayne Mansfield, um dos maiores sex symbols da época, e o fora da brasileira virou notícia nacional e internacional. Aquilo fez com que a ilha chegasse aos ouvidos dos famosos. Logo, Luz recebia figuras como Errol Flynn, Lana Turner, Ava Gardner e até Brigitte Bardot, todos ansiosos para um banho de sol peladões e longe da fama. Steve McQueen, porém, só aguentou uma semana ali, depois que uma das jiboias de Luz subiu no peito dele enquanto ele dormia. No fim, contudo, foi a ilha que atraiu a morte dela. No final dos anos 60, a Luz del Fuego fez amizade com um par de irmãos que entregavam material de construção na ilha. Só que logo a Luz descobriu que um desses irmãos usava da confiança dela e da sua ilha para esconder contrabandos. Então ela os expulsou, literalmente na base da ameaça, empunhando uma das armas que ela usava para defender a ilha. Após isso, os irmãos passaram a atacar com frequência as instalações da artista, seja para intimidá-la, seja por vingança. A Luz então os denunciou oficialmente na polícia, mas ninguém fez nada. Então, na noite de 19 de julho de 1967, esses irmãos apareceram na ilha, conseguiram enganar a Luz del Fuego, a golpearam na cabeça para depois abrir o seu peito a facadas, colocar pedras dentro e a jogaram no mar. Depois eles fizeram o mesmo com um caseiro que estava na ilha e foram embora. Os corpos das vítimas só foram encontrados após 2 semanas e os irmãos presos meses depois. Um deles enlouqueceu na cadeia e o outro se converteu à Assembleia de Deus, confessando todo o crime num livro autobiográfico. A Luz del Fuego tinha apenas 50 anos. Detalhe que o assassino que enlouqueceu na cadeia alegou que a vingança seria porque a Luz del Fuego atrapalhou as suas pescarias com dinamite, que era um negócio que a artista denunciava bastante por agredir o meio ambiente. Mas essa retaliação também tinha certo cunho pessoal, já que ele teria ficado afim da artista e levado um fora dela. Sem falar que esse homem já tinha 3 assassinatos nas costas. Mas
Todas as vezes em que a mulher tentou denunciar as pescarias com bombas ou os ataques à ilha dela, a polícia só tratou a Luz del Fuego como aquela louca peladona, ou a vedete que envelheceu e ficou chata, ou só como uma vagabunda prostituta que perturbava a paz. O irônico é que se fizesse o mesmo hoje, da sua busca pela fama até o ativismo, ela seria taxada igual, de esquizofrênica e doida por atenção. O brutal é saber que sua morte também teve a conveniência de quem supostamente deveria proteger, independentemente do que ela fez ou não na sua vida privada. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo, se você chegou aqui nesse finalzinho. Algumas curiosidades que não entraram no vídeo é que o Dia do Naturismo Brasileiro, por exemplo, é em homenagem a Luz del Fuego, 21 de fevereiro. Ela ganhou um filme nos anos 80 com a Lucélia Santos, que foi bem premiado, e inclusive tá aqui pelo YouTube, a gente vai deixar na descrição deste vídeo. E aquele documentário dela dos anos 50, ele também foi encontrado e remasterizado, dele também a gente encontrou aqui pelo YouTube, então vai ficar tudo aqui na descrição deste vídeo, caso você queira ir lá conferir. Ela também tem algumas biografias, uma inclusive, se eu não me engano, em espanhol. Tem essa brasileira também que a gente encontrou em sebos, ela foi feita por 3 mulheres, e com a ajuda, se eu não me engano, também da irmã da Luz del Fuego. Ela tem bastante material legal, você encontra por aí, ela é bem interessante, ela é um pouco romantizada, então ela é bem diferente também. O título dessa é Luz del Fuego, a bailarina do povo. Os outros links também que a gente usou vão estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E é isso aí, sócios, vamos lá para nossa palavrinha de engajamento para você ajudar aqui o canal, caso você não saiba o que comentar nesse vídeo. A nossa frase de hoje vai ser Ilha do Sol. Comentem aí, Ilha do Sol. Obrigado pela atenção de vocês e caso queira contribuir de outra forma, lembrando do nosso Pix, do Apoia-se novamente, do Seja Membro e também temos o botão Valeu! Muito obrigado por fazer o Sociocrônica possível e até o próximo vídeo. Tchau!